Começa agora mais um programa Chá das Quatro, o programa da mulher cristã brasileira. E hoje nós vamos falar sobre o nosso diferencial em cargos de liderança. Será que tem alguma diferença entre a mulher e o homem líder? Fique ligadinha, porque nós já estamos no ar. Hoje com o time 1 do Chá das Quatro, Simone Lacerda e Isa Coimbra no estúdio. Sejam bem-vindas, meninas. Sempre bom, né, Simone? Muito bom, obrigada. É que essas mulheres são muito ocupadas, sabe, gente? Aí a gente fica catando na agenda delas. Por favor, vem, mas agora elas estão mais tranquilas. E, gente, há de se saber, né? Simone, pastora, ela trabalha com imagem, consultora de imagem e vive inventando mil coisas, ainda está com obra em casa. Isa... Inventando uma obra em casa, adorei. Isa, mãe de 4 filhos e pastora da Igreja Batista da Lagoinha Matriz. Só aí é muita graça de Deus essas duas estão no estúdio comigo, né? Graças a Deus. Mas então, tem mais uma 4ª mulher, sabia? Tem uma 4ª mulher e a gente quer que você conheça um pouco mais sobre a nossa convidada de hoje. Carolina Abreu formou em Direito e se especializou em Marketing pelo Centro Político da Flórida. Atuou como coordenadora na campanha de 2018 do governador mineiro Romeu Zema, trabalhando como assessora especial do governador nos primeiros anos do mandato. Atualmente, trabalha no setor privado, onde atua como Governance Officer. Carolina é também ativista social, apoiando projetos de combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. Casada com Lucas Brandão, é mãe do Daniel. Cristã e empreendedora, Carolina busca impulsionar lideranças femininas no mercado de trabalho. Ah, que coisa boa, Carolina, eu te recebi aqui. Linda, colorida, mãe, empreendedora. Que bom ter você aqui com a gente para falar desse assunto. Obrigada. Então, eu começo com essa pergunta, Carolina. Nós temos um diferencial. A mulher tem um quê de diferente quando ela exerce cargos de liderança? A gente sabe que homens e mulheres são diferentes, embora tenha uma linha aí que insiste em dizer que isso é uma construção social, né? Mas nós aqui discordamos radicalmente disso. A gente sabe que tem características que nós carregamos biologicamente e isso tem uma influência, sim. Tem coisas que a gente pode aperfeiçoar, tem coisas que a gente pode partir os engessamentos, né, que acontecem sim socialmente, mas a gente acredita que nós fomos dotadas pelo próprio Deus de um jeito diferente de fazer as coisas, de um jeito singular de fazer as coisas. E quando Deus decreta que vai criar a mulher, Ele fala, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Auxiliadora, no original, ezer, é a palavra que define, inclusive, a própria pessoa de Deus. Então, nada de... Às vezes as pessoas entendem a Bíblia presas apenas à tradução para o português, né? Ou na função da palavra no dia de hoje. A auxiliadora na Bíblia, ela se refere à mulher, ela se refere ao próprio Deus e ela se refere à ajuda militar, ao auxílio de um exército. Então, Deus cria a mulher com essa capacidade de ajudar, de apontar soluções, de resolver problemas e Ele dota a mulher de características muito específicas para isso. Isso é só balela ou você acha que na prática, o jeito que Deus nos fez faz diferença na liderança? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui compartilhando com vocês essa conversa tão gostosa. E eu acho que você foi bem no ponto, assim. O diferencial da mulher em cargos de liderança é, primeiro, a mulher entender qual é o seu chamado, principalmente na sociedade, e não querer ocupar o lugar do homem. Eu acho que a partir do momento que a gente tem esse entendimento da identidade da mulher, já é um diferencial e a gente já consegue fazer a luz de Cristo brilhar em nós, né? Então, eu gosto de dizer que talvez a primeira grande diferença é o olhar da organização. Por quê? A mulher ela já tem que pensar primeiro na sua autoimagem. A gente está aqui com a Simone, que fala muito bem sobre esse tema, né, Simone? Mas sobre a autoimagem, então a gente já tem que pensar a roupa que a gente vai vestir, a maquiagem, o nosso cabelo, essa nossa organização pessoal. A gente tem que deixar tudo em ordem na nossa casa. Nós que somos mães, a gente precisa cuidar da rotina do nosso filho, o que o pessoal está comendo, bebendo, às vezes orientando a nossa auxiliadora lá no lar também. Então a gente precisa ter essa rotina bem firmada e isso traz também
também para a mulher que trabalha fora. Né? Assim como eu decidi ter uma vida executiva trabalhando fora e eu preciso ter a minha vida muito bem organizada. Então, toda essa organização que eu aplico na minha vida pessoal, na minha casa, eu levo para o meu trabalho e isso é um diferencial que está na mulher, que está na essência da mulher. Então, lá com o meu time, todos os dias eu tenho um alinhamento diário com todo o meu time. Eu gosto de olhar nos olhos das pessoas que estão comigo, de ouvir o além do que a pessoa tem para me entregar ali de trabalho. E como que está a sua família? Esse cuidado maternal que a mulher tem, né? Você está num dia bom? Ai, Carol, hoje eu estou passando mal. Hoje meu filho está doente. Eu falo que depois que nós mulheres nos tornamos mãe, a gente tem um olhar diferente até para uma outra mulher. Semana passada eu estava com meu filho doentinho e eu tive que me ausentar de algumas reuniões e eu comecei a me colocar no lugar de outras mulheres que estão no mercado de trabalho, de entender. Quando alguém me fala assim, Carol, hoje eu não vou poder estar presente, eu falo, querida, vai com Deus, que Deus te sustente, te supra, te cure, que seja com os seus também. Né? Então, acho que esse olhar maternal da mulher, que foi dado à mulher, em olhar para o próximo, em olhar além daquela entrega que você está ali, quantos trabalhos incríveis que eu recebo de mulheres ali, que eu vejo assim, poxa, essa mulher se empenhou, eu sei que ela tem um terceiro trabalho em casa, cuidando da rotina dos filhos, ela entregou um material excelente, né? Então, acho que essa entrega, essa organização, né? Eu sou muito organizada com a minha agenda, com todos os projetos que eu estou liderando. Então, essa diferença da organização, para mim, é o que consegue fazer tantos papéis serem desempenhados com maestria. Porque se eu fosse confusa e me perdesse em meio a esses papéis, não iriam funcionar muito bem. Então, respondendo a sua pergunta, há muitas diferenças entre o papel da mulher líder e do homem líder. E a primeira diferença que a gente tem que saber e entender é a nossa identidade. A identidade daquilo que Deus nos formou em ser diferente, em ser uma auxiliadora. E quando eu entendo assim, eu não tenho que tomar o lugar do meu marido na minha casa, seja financeiramente, seja ali na organização mesmo. Eu gosto muito de usar essa palavra. Mas eu tenho que ser uma auxiliadora em ser a regente do meu lar. Então, eu estava palestrando a semana passada e me questionaram, Carol, o que você acha sobre mães que trabalham fora e deixam seus filhos com uma babá? Eu falei assim, o problema não é deixar com uma babá. Né? A criação dos nossos filhos passam por muitas pessoas. Passam por nós mães, pelos avós, pelos tios, pela funcionária do nosso lar, pela professora na escola, que é uma parceira nossa. A questão é eu deixar de ser a regente da criação dos meus filhos. Eu deixar de ser a regente do meu lar. Então, não há problema em ter uma auxiliadora. Nós que trabalhamos fora, a gente precisa, sim, de um suporte, mas esse suporte tem que estar completamente alinhado com os nossos princípios. Né? Então, eu tenho que saber o que meu filho está comendo, o que ele está assistindo, como tem sido o dia dele, a rotina dele. E hoje a gente tem vários meios que a gente consegue controlar isso, seja ali por vídeo, pelo WhatsApp, né? Você ter essa prestação de contas para você estar próximo à criação do seu filho, estar próximo ao seu lar e conseguir desempenhar esses papéis muito bem. Eu acho muito interessante você citar essas questões, Carol, porque na sua fala fica muito claro para a gente que isso é importante para você. Infelizmente, a gente vê que, às vezes, muitas mulheres que estão numa posição de liderança fora de casa, né, elas exercem uma liderança fora de casa, os papéis domésticos ficam comprometidos ou ficam em segundo plano, entende? Elas empreendem toda a sua energia e talento na sua vida, no trabalho. E dentro de casa, a família muitas vezes fica com o resto. Eu palestrando para mulheres, muitas vezes, algumas se apresentaram para mim e disseram assim, Helena, você foi a responsável por eu deixar o meu trabalho. Aí eu fiquei, como assim? Né? Eu não acho que você tem que deixar o seu trabalho, eu acho só que você tem que organizar suas prioridades. Né? E ela falou, não, mas eu fiz uma análise e eu percebi que eu estava dando o meu melhor para o mercado e os meus familiares estavam ficando com o meu resto. Né? Bacana a gente perceber na sua fala que é possível organizar os pratos. Né? É possível você, dependendo do lugar onde você atua no mercado, né? Como você... Eu falo muito, quando eu falo para meninas que ainda não se casaram, que ainda não tiveram filhos, eu falo, olha, gerencie a sua vida de uma maneira que você pense na sua vida pós-maternidade.
Se você quer ser mãe, né, programe a sua vida para você vivenciar isso também, para o mercado não te roubar isso. Porque o que acontece? Na mitologia grega, um deus grego lá, que é o Procuste, ou Procusto, né, ele recebe os seus hóspedes e os seus visitantes têm que se adequar à sua cama. Então, se o visitante é menor do que a cama, ele será esticado para ficar do tamanho da cama. E se o visitante é maior do que a cama, ele será amputado para caber na cama. E hoje, muitas vezes, o mercado é o Procuste desse tempo, né? Ele quer que a mulher se transforme num homem, né? Ou que ela abra mão das suas funções de maternidade, de ser esposa, de ser a gerente do seu lar, para priorizar, se dar totalmente para o mercado de trabalho. Né? Inclusive, a maternidade ela é marginalizada em alguns ambientes de trabalho. Então, tem que ter uma vontade muito forte e ter uma segurança que eu tenho uma identidade, você usou a palavra ideal, identidade feminina. Então, eu quero ser mãe, eu quero ter uma família, eu construí uma família e eu não estou disposta a sacrificar isso pelo mercado. Porque para o mercado, gente, a gente tem um tempo. A gente tem um prazo de validade. Eu tenho pensado muito nas pessoas que vão mais sofrer com a minha partida, sabe, Carolina? Quando eu partir, um grupo seleto de pessoas vai sofrer o luto, vai viver o luto. Muitas pessoas me conhecem, mas elas vão lamentar a minha morte, algumas vão até chorar, mas depois de uma semana, a vida delas já voltou tudo normal. No dia seguinte já está tudo normal. A página da vida da Helena já virou. Mas quem vai sofrer o luto, quem vai ter que lidar com a minha perda, para o resto da vida, é os filhos. A ausência de uma mãe, ela é sentida, mesmo depois que eles forem avós, né? Eu vejo, assim, às vezes, a minha mãe, que perdeu a mãe dela, já idosa, ela curtiu, foi uma filha que honrou a mãe, cuidou da mãe. Quando a minha avó partiu, foi o sofrimento, viveu o luto, mas minha avó já estava idosa, já com quase 90 anos. Mas, de vez em quando, vem aquele que... Puxa, mamãe ia gostar disso. Saudade do bife da mamãe. Sabe como? Então, assim, para algumas pessoas, a gente vai estar sempre dentro delas, até elas partirem também. Mas para a maioria das pessoas, não. Então, algumas mulheres fazem essa inversão. Uma coisa muito interessante que você falou, que eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui, é porque você começou exatamente falando quem é essa mulher dentro desse círculo menor. Quem é essa mulher? E toda essa organização dessa mulher, a começar comigo, com quem eu sou, com o que eu penso, com o que eu visto, depois com o que eu sou na minha casa, com meu esposo, com meus filhos, eu levo toda essa versatilidade, essa flexibilidade que eu tenho, esse poder de organização, eu levo isso para a minha área de trabalho e ali, então, eu sou uma pessoa muito melhor e uma profissional muito melhor. Aqui está o meu diferencial. E a gente vê, às vezes, mulheres que acabam fazendo o processo inverso, né? Elas... fixam a sua identidade, a sua potência toda do lado de fora e acabam trazendo tudo que tem de fora para dentro. E aí a gente vê como que isso às vezes não dá certo, porque, como você disse, o lado de fora às vezes ele vai te moldar fora do que você de fato é ou precisa ser dentro da sua casa. Então, o caminho interno para fora, ele é muito saudável, mas às vezes o caminho de fora para dentro, ele pode trazer uma confusão dentro do seu próprio lar, uma desorganização no seu próprio casamento, porque às vezes você vai inverter algumas ordens, né? É aquela pessoa que quer fazer dentro da casa dela como ela faz no trabalho, né? No meu trabalho eu lidero, no meu trabalho eu reajo assim. Então, do jeito que eu sou lá fora, eu quero ser aqui dentro. Então, isso é muito interessante, a forma como você traz esse diferencial da mulher no trabalho a partir do que ela é na essência, do que ela foi chamada e do que ela é em si. Então, eu acho essa questão que ela levantou sensacional, né? E é engraçado como que quando a mulher perde a essência dela, ela sente falta. Porque eu tenho cuidado muito de mulheres que vêm para mim e falam assim, olha, eu perdi meu feminino. Eu preciso que você me ajude a voltar a ser mulher. A me vestir como mulher, a me comportar como mulher, a entender que eu preciso ser cuidada. Porque elas ficaram elas exerceram um papel tão masculino que até a forma de comportamento, às vezes não tanto do vestir, mas o comportamento ficou muito masculino. De prover, de organizar, assim, né? Eu tenho que consertar a lâmpada, ele vai ali e faz. Isso, no sentido de fazer as coisas mesmo, assim. Com certeza. De não se deixar ser cuidada, porque a mulher, ela precisa desse cuidado também. Sim. Mesmo ela sendo uma mulher muito ativa, mesmo ela assumindo esse papel, ela tem essa necessidade de cuidado que, se não for orientada, se não for vista, ela vai sentir falta.
É interessante que a Carolina também falou assim, quando a gente se torna mãe, a gente percebe melhor o outro. Então, você olha outras mulheres na sua equipe hoje com mais generosidade, porque você sabe o que te demanda a maternidade. Né? Então, você olha para essas mulheres quando elas estão fragilizadas ou enfermas, ou com um filho enfermo, e você entende exatamente, né, como é importante essa empatia da mulher. A doutora Ilma Cunha, ela diz que quem funda num filho, o fundamento em um filho da generosidade, da empatia, é maternal. Normalmente a mulher ela tem isso mais rápido, né? E mais natural nela. E por isso é tão importante ela passar isso para os filhos, tanto meninos como meninas, né? Essa generosidade, se importar com o outro, estar atento à necessidade do outro e não ter uma visão egoísta. Isso pode ser um grande ganho para a liderança feminina, não é? É muito interessante, Helena, que há aquela frase famosa, né? Que não há sucesso profissional que supra um lar desmoronado. E isso, de fato, é algo que eu prezo muito. E, atualmente, hoje, no mundo corporativo, digamos assim, a gente tem usado muito uma sigla que chama ESG, que a gente cuida muito da governança, do olhar social e da questão ambiental. E eu acho que tem tudo a ver com o social quando a gente pensa na diversidade hoje do mercado de trabalho e que a gente tem que naturalizar a mulher se ausentar de alguma reunião para levar o filho no pediatra. A gente tem que entender que faz parte, né? E não significa que ela é menos profissional do que um homem. Porque um homem, às vezes, quando fala, não, eu vou me ausentar porque eu tenho que levar o meu filho para o pediatra, nossa, que paizão, que pai maravilhoso, incrível isso. Quando a mulher fala, olha, chefe, eu não vou poder estar presente nessa reunião, porque eu tenho que levar meu filho ao pediatra, que falta de compromisso, que falta de profissionalismo dessa mulher, né? Então, acho que a gente tem que cuidar para não abrir mão desse nosso papel, né? Então, assim, eu não vou deixar de levar o meu filho no pediatra porque eu tenho uma reunião que pode me esperar, que eu posso fazer num segundo momento e que isso não vai prejudicar a minha entrega, né? Eu tenho que ter a minha prioridade também, a minha família, e eu não permito que as pessoas avancem esse limite que eu coloco. Né? Então, assim, em qualquer ambiente que eu estou, eu entendo. O que está comigo, quando você fala, né, que a mulher chega, e eu vejo muito a mulher com o exército que ela está cuidando atrás, é exatamente isso. Porque quando uma mulher chega, são várias coisas que chegam junto com ela, né? Que chega a casa, chega os filhos, chega a família, chega a igreja, chega as ovelhas, né? Então, é algo que eu não abro mão. Se o lugar que eu estou não aceitar todos os papéis que eu tenho, ali não é o meu lugar. Ali não me cabe, eu já tenho essa leitura e eu entendo isso perfeitamente, né? Então, acho que nós temos que primeiro, e aí volta na identidade, entender qual é o meu papel. Esse lugar, esse emprego vai me valer a minha família? Vai me valer o meu horário na academia? Né? Às vezes você vai deixar de malhar às 7 da noite, vai ter que malhar às 6 da manhã. Faz parte. Ajustes são necessários, sacrifícios são necessários. Né? Mas a partir do momento que isso te custa a sua saúde mental, o seu relacionamento com Deus, os seus valores, o seu tempo de qualidade com a sua família, aquele lugar ali já não é para você. Vamos colocar mais uma mulher na nossa conversa? Nós conversamos de forma online com a empreendedora Elaine Machado. Ei, Elaine. Olá, meninas, tudo bem? Prazer estar com vocês nesse bate-papo aqui. Estou pegando várias dicas. Prazer te receber aqui também, Elaine. Conta pra gente. Prazer meu. Você ouviu toda a nossa conversa? Pode falar. Ouvi sim. Eu sou Elaine Machado, tenho 45 anos, tenho um filhinho de 6 anos, estou grávida de 5 meses. Ai, que delícia! Sou empreendedora. Sou empreendedora, então assim como todas vocês, eu falo que a gente tem que equilibrar vários pratinhos de uma vez só. Sim. Né? Então assim, a vida da mulher realmente é um desafio, né? Mas é uma delícia, porque a gente tem a dádiva de dar à luz. É verdade. Então, isso para mim não tem preço. E o que a Carol falou, vocês, né, estão falando, é super importante, que a gente não deve nunca inverter nossos papéis. Né? Eu acho que o homem tem o papel dele, a mulher tem o papel dela, e de forma nenhuma também a gente tem que abrir mão do nosso profissional, porque muitas mulheres, elas sofrem, né? Porque elas querem ser mães,
mas ao mesmo tempo querem ser profissionais e muitas vezes não sabem lidar com essas duas coisas. Graças a Deus eu achei o meu ponto de equilíbrio, então eu consigo ser todas essas coisas que nós precisamos ser, né? E eu acho que o grande diferencial, né, da mulher que é líder, ela tem um olhar muito mais humanizado, muito mais individualizado para os seus colaboradores, para os seus funcionários, para os prestadores de serviço. E é o que o mercado hoje está buscando muito, né? Que é essa forma de entender de pessoas, né? Eu falo que o grande líder hoje ele tem que entender de pessoas e não entender de processos. E o homem ele é muito mais racional. E a gente tem essa dádiva da gente conseguir sentar e entender cada pessoa de uma forma única. Os líderes masculinos, eu acho que eles estão mudando um pouco nessa visão para poder se sobressair aí no mercado. E você acha que essa mudança tem a ver com a influência feminina? Quer dizer, eles observando na prática a liderança feminina, você acha que isso de uma certa forma coopera para que a liderança masculina se inspire, questione também, às vezes, um excesso de pragmatismo, sei lá, uma praticidade excessiva ou uma falta de empatia? Eles estão percebendo isso? Você acha que é por causa da presença feminina no mercado? Olha, eu posso dizer pelo meu marido, eu conheci meu marido, né, na empresa que nós trabalhamos, e ele tinha uma visão completamente diferente da mulher, ele tinha até um pouco de preconceito em relação à mulher, justamente por causa desses desafios que a gente tem de levar o filho ao pediatra, o filho está doente, e hoje, com a esposa, né, mãe, grávida, ele tem um olhar muito mais delicado, muito mais de amor, de carinho, de cuidado e de entender que nós somos profissionais, mas que realmente a gente precisa de ter um olhar diferenciado do mercado, porque a gente não vai abrir mão de levar o filho ao pediatra que está doente para poder participar de uma reunião, se essa reunião pode esperar. Então, eu falo por ele que ele hoje tem um olhar muito mais delicado, muito mais profissional com as mulheres. Hoje ele entende, e antes ele não entendia, ele achava um absurdo, né, Carol, como você falou. Como assim você vai faltar na reunião que seu filho está doente? Ele não entendia. Hoje ele entende perfeitamente. Que coisa boa. Então nós avançamos nesse quesito aí e o desejo é que se avance cada vez mais e mais para que homens e mulheres sejam parceiros e não rivais. Não é isso? Exatamente, exatamente. Helene, muito obrigada pela sua participação, minha linda, que você continue aí. Eu que agradeço. Exercendo a sua liderança com graça, com empatia, com gentileza, inspirando outras pessoas e curtindo aí esse bebê que está a caminho, o que você já desfruta da presença dele, que o seu lar seja protegido pela boa mão do Senhor. Tá bom, querida? Amém, amém. Obrigada, meninas. Beijo para você. Beijo, Elaine. Beijo. Coisa boa. Muito, muito bom. Boas notícias, então, nós temos. Né? Que os homens observando essa mulher que vai se desdobrando entre... Você falou uma coisa muito boa, Carol, que você falou assim, eu posso deixar de ir numa reunião para levar o meu filho ao pediatra, porque isso não vai prejudicar a minha entrega. Então, é esse equilíbrio e essa organização que a mulher precisa desenvolver. Infelizmente, recentemente eu estive me sentando à mesa com uma mãe que ingressou no mercado, está indo muito bem na função que ela escolheu liderar, ela está indo muito bem na área que ela desejou empreender, mas eu percebi um desejo de fugir do lar, sabe como? E esse é um movimento reincidente. Muitas mulheres que às vezes têm que abrir mão num primeiro momento da sua carreira, da sua profissão para se dedicar à maternidade, muitas se sentem sufocadas, né? Super cobradas. A gente sabe, gente, que a rotina de uma mãe que cuida da casa, que cuida dos filhos, ela não é fácil. Não é fácil para quem? Só na propaganda de margarina. Porque na vida mesmo, na praticidade leva filho na escola, busca filho da escola, pensa na comida que tem que comer, isso não é nutritivo, menos tempo de tela, você não pode ter tela, você também tem 5 anos, não pode ter tela, tira a tela do menino, o menino berra, entendeu? E aí você tem que ir equilibrando, qual que é a comida que é boa, o que eu dava não é bom, agora eu estou descobrindo que isso faz mal para ele, sabe como? É muita coisa, é muita pressão. Né? Além de você lidar, quando você lida com mais de um filho, personalidades diferentes, necessidades diferentes. Não dá para criar filho atacado. Né? É avarejo, gente, é um por um, né? Então, a gente vê esse movimento e algumas mulheres querendo fugir dessa pressão. Então, eu vou para o mercado de trabalho, lá
eu vou me resolver, eu vou viver o que eu quero viver, o que eu escolhi para mim viver, eu quero fugir um pouco de casa. O que vocês diriam para as mulheres que estão nos assistindo, que perceberam na fala da Carol, ixi, mas eu não sou essa mulher não, organizada, Helena, em casa, que está levando isso para o mercado. Eu tô no mercado para fugir da loucura, do caos que é o meu lar. Sabe o que eu sinto, assim, sendo até bem sincera, assim, né, na minha forma de pensar? A gente tenta colocar o homem e a mulher em caixinhas. Mas eu entendo que quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou o homem e a mulher com qualidades diferentes, mas para um todo. Para um todo. Eu preciso do homem e da mulher dentro do lar. Os dois. Os dois. Eu não posso pensar que é só a mulher dentro do lar e o homem não. Porque a mulher, ela tem uma função específica dentro do lar, mas o homem tem outra que também é muito importante. Perfeito. Dentro de uma posição, por exemplo, de liderança, a gente está falando do diferencial dessa mulher. Não significa que a mulher é melhor do que o homem quando ela é líder, porque tem coisas que meu esposo fala para mim, eu mesmo sendo líder, eu falo assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, que bom que ele me falou isso, porque ele me faz enxergar de uma forma diferente. Então, o que eu acho que em cima disso que você falou, a gente tem que entender, é que não dá para a gente abrir mão, na verdade, de nada de onde Deus realmente, quando a gente fala de uma sociedade, né, nós temos lugar e precisamos estar dentro da família. Nós temos lugar e precisamos estar na política. Nós temos lugar e precisamos estar em todas as esferas, porque existe, como você disse, esse complemento, né? Não é uma competição, mas é um time. É um time. Então, a gente joga junto. Então, a mulher que, quando ela pensa assim, eu vou realmente escolher só o lado de fora, é claro que ela vai deixar o que ela precisa contribuir dentro vazio. Da mesma forma, essa mulher que também não entende. Imagina se a gente não tivesse, só tivesse também mulher dentro das casas e a gente não tivesse mulheres também para fora. Sim. Olha como que a gente também teria um atraso, um retrocesso na sociedade, diante de tudo que a gente falou, o que a mulher pode gerar fora, né? Então, a gente precisa realmente entender que Deus nos fez mulheres com qualidades essenciais em todos os lugares que nós estivermos. Não esquecendo, né, que nós precisamos ser realmente posicionadas, né, e impregnar aquilo que Deus coloca em nós nesses lugares. E um lugar que a gente sabe que é base da sociedade é a família. Então, esse lugar a gente não tem como negociar, porque eu posso negociar, talvez eu, Isa, individualmente, eu posso negociar não estar num ambiente de trabalho onde outras mulheres vão estar e vão fazer ali. Mas dentro da minha própria casa, do meu lar, não tem outra mulher que vai preencher esse lugar. Então, a gente não pode, né, esquecer que esse lugar é essencial para mim e para aqueles que estão comigo, né? A gente vai pensando um pouco, deixa essa fala maravilhosa da Isa ecoando aqui e ecoando aí, e a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta no Chá das 4 de hoje, falando sobre o diferencial da mulher nos cargos de liderança, né? Esse nosso jeitinho feminino, como é que ele pode contribuir no mercado de trabalho. E a gente está recebendo aqui a Carolina, que está falando com a gente com mestria sobre ser uma empreendedora, sobre ter uma carreira de sucesso, mas fazer um movimento, né? Ela já tem uma organização em casa, um jeito de vivenciar as coisas na casa dela, e ela leva isso para o mercado. Ela contribui para o mercado com quem ela é, e isso começa dentro de casa. Quer dizer, a raiz dela está bem cuidada, então ela pode florescer e frutificar à vontade no mercado. E aí, no último bloco, a Isa terminou fazendo um comentário muito relevante. A Carol quer comentar sobre isso. Ótimo. Isa, sua fala foi muito pertinente, porque eu vejo, juntando um pouco o que a Helena nos trouxe também, o mercado ele é tentador. Né? E quando uma mulher se destaca, obviamente virão propostas. Recentemente eu passei agora por uma proposta que foi tentadora e que eu teria que mudar de cidade, e hoje eu tenho algo já muito bem estruturado, né? Em relação à minha rede de apoio, a minha mãe, meu pai, enfim, todo o suporte que eu tenho. E naquele momento eu sentei com meu marido e fui consultar a minha família. O que nós achamos dessa proposta? Carol, seria incrível para você em carreira, profissionalmente, mas não é o momento por isso. E eu recusei em paz, porque eu entendi
que naquele momento, aquela proposta, não valeria a pena abrir mão do momento que eu estou vivendo hoje, que é necessário. Eu tenho um filho pequeno, eu quero engravidar novamente do segundo, bem recente, né? E aí, o que eu vejo, assim, que é muito comum, e pegando um pouco da fala da Helena, cá entre nós, é muito fácil eu contratar uma funcionária, eu trabalhar, me matar de produzir para ter um salário maior e contratar várias funcionárias, uma para amanhã, uma para noite, uma para o fim de semana, uma para viagem e tal, e entender que não, a maternidade para mim é muito tranquila, né? Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, não sofro, nunca perdi uma noite de sono. Há quem diz isso, eu falo, gente, meu Deus, eu já perdi várias noites de sono e tive que trabalhar no outro dia, né? Enfim, mas é muito fácil hoje a gente terceirizar esse cuidado, né? Então, assim, é o que eu falei lá sobre nós sermos regente do nosso lar, né? O que meu filho precisa? O que meu filho está comendo? Como tem sido o crescimento? Qual que é a minha presença como mãe na vida do meu filho? E essa ajudadora, essa auxiliadora que está ali, porque a gente pensa que às vezes é o seguinte, não, eu vou deixar meu filho ali na escola, eu vou deixar meu filho ali com a babá, e nesse momento ele não está sendo ensinado, porque quando eu estiver no tempo de qualidade maravilhoso que eu tenho com ele, ali eu estarei passando os meus princípios. E não, o momento que ele está na escola, o momento que ele está com uma outra pessoa, seja com a avó, enfim, com quem quer que seja, ele está sendo ensinado, ele está sendo educado. Então, se essa rede de apoio não estiver muito alinhado que nós, os pais, queremos passar para os nossos filhos, em algum momento as brechas estão sendo preenchidas com algo que não está de acordo com o que nós queremos. Né? Então, essa presença tem que ter um cuidado, um olhar, né? A questão da tela. Hoje eu tenho câmera lá na minha casa e às vezes se ligou a tela, eu tô lá. Né? Olha, eu tô vendo, tá? Tô aqui numa reunião, mas vi, não é legal. Agora não é o momento de tela. Se for ter um momento, tem um momento, né, certo ali para ter. Então, essa presença da mulher, que muitas vezes o homem não consegue administrar todos esses olhares ao mesmo tempo, meu marido jamais vai estar no meio de uma reunião e ligar a câmera para ver se meu filho está vendo tela. Ele não consegue pensar as duas coisas ao mesmo tempo. Você tomou o remédio, você comeu, né? Então, eu que tenho que estar ali presente. Tá aí uma habilidade que a gente tem, né, gente? A gente consegue fazer umas 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. A gente desempenha muito bem, sem dúvida alguma. Então, essa presença, realmente, ela é muito importante. Eu acho muito engraçado. Você quer falar? É só para concluir sobre isso, que às vezes o João, ele fala assim, João, ele está no telefone falando com alguém e eu pego e fico assim, fala isso assim, pergunta isso assim. Ele pega, para só um minuto. Helena, sou homem, só consigo prestar atenção num foco. Fala, o que é que você quer? Meu marido fala a mesma coisa. Eu acho muito engraçado. Né? Tem homens que conseguem fazer isso, tem mulheres que não conseguem fazer isso, mas em linhas gerais, não, né? Olhando de modo geral, a mulher ela tem essa facilidade, ela fala no telefone, mexe o arroz e está de olho no menino que está lá na sala. Né? E o homem, ele foca muito naquilo que ele está fazendo, então ele fica mais focado naquilo que ele está fazendo e o entorno às vezes passa despercebido. Né? Então, essa mulher sabe que ela consegue fazer tantas funções ao mesmo tempo, por que às vezes a mulher fala, eu tenho que ser ou mãe, ou empresária, ou trabalhar fora? Ela coloca um ou. Ela não pode ser mãe e trabalhar fora. Então, nessa área, nesse ponto, a mulher faz isso. Aí é onde ela negligencia o ser mãe, o ser esposa, para poder fugir de alguma coisa, de repente, e só ficar no trabalho. Eu vejo que o que acontece é que o criar, gente, é muito desgastante, né? Porque o criar, ele parte do pressuposto da repetição. E a repetição, ela é cansativa, né? Eu tinha uma professora que falava que o óbvio precisa ser dito 3 vezes. Então, não é ensinar coisas novas, é ensinar o que você já ensinou, que você achou que ele tinha aprendido, ele não aprendeu, então você vai ter que falar de novo, e você vai falar de novo muitas vezes ainda. É para isso que recebemos muitas palavras a mais que os homens. Pois é, então assim, é cansativo mesmo. É diferente às vezes de quando a gente põe uma roupa legal, a gente se arruma para sair, e a gente põe uma maquiagem e vê pessoas na rua. O seu trabalho pode ser o mesmo, mas o ambiente externo é diferente, você não vê os mesmos talheres na pia, a coisa é diferente, então é mais atraente sim. Sem dúvida. Só que é muito o que você falou, o que eu quero conquistar lá na frente? O que isso vai me gerar de frutos lá na frente, né? Olha que triste que seria, Helena, se talvez as pessoas que mais sentissem a sua falta não fossem as pessoas que estivessem perto de você. Porque tem muita gente que está construindo isso. Um filho que, quando cresce, já não sente mais a falta da mãe, vai sentir a falta do amigo. Porque a mãe, na verdade, esteve ali organizando
a rede de apoio, mas não esteve realmente atenta às necessidades, né? Então, é diferente. Infelizmente, isso é uma verdade. Como tem mulher também que às vezes está dentro de casa 24 horas, mas também não está ali, né? Está presencialmente, mas não está realmente intencionalmente. Né? Então, é um desafio, mas exatamente como uma das qualidades das mulheres também, eu acho que de superação, de resiliência, a gente dá conta de fazer isso. E se tem alguma mulher que identifica nesse momento que precisa fazer algum ajuste, o tempo é agora. Agora é a hora de fazer os ajustes. Nós vamos colocar uma opinião masculina nessa conversa. No nosso contraponto de hoje, recebemos Flávio Félix. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, aí no Chá das Quatro, Pastor Helena e todos vocês. Que alegria poder compartilhar um pouco aí e falar também da importância de vocês na nossa vida. E hoje falando da importância da mulher em cargos de autoridade, em cargos de liderança. Então eu vou falar um pouco. Eu sou o pastor Flávio Félix, sou um dos pastores aqui da Igreja Batista da Lagoinha Matriz. Então o que acontece? Aqui na nossa igreja, como Igreja Batista da Lagoinha, as mulheres têm sim cargos de liderança. Respeito todas as denominações, tem denominação que não há mulher na liderança, mas aqui na nossa igreja há. E que facilitador é quando você vê uma mulher na liderança em cargos, ali junto com crianças, ali junto com mulheres. Porque que acontece? Tem determinados assuntos específicos, cuidados específicos, que o homem chega até certo ponto. A partir dali, como faz diferença a liderança de uma mulher? Posso dar tantos testemunhos para vocês nesses todos esses anos aqui na Lagoinha, como faz diferença. A gente tem uma pastora que cuida, uma pastora que auxilia. Agora vamos falar também no ambiente corporativo, porque dentro da nossa plataforma, aqui na igreja, temos várias extensões. Nós temos uma filantropia através da Fundação Oasis, onde cargos de liderança, projetos sociais são acompanhados também no cargo com mulher na frente ali. A mulher liderando, ela facilita essa comunicação com a sociedade, ela traz um equilíbrio, porque tanto o homem quanto a mulher são responsáveis pelo cuidar. Nós pensamos assim aqui na nossa igreja. Todos nós servimos a um Deus vivo e eficaz. Então eu compartilho isso com vocês. Que importância esse assunto aí da mulher tendo um cargo de liderança. Obrigada, Flávio. É interessante que teve um corte abrupto, mas ele terminou com a fala: como é importante ter uma mulher no cargo de liderança. Nosso programa está caminhando já para o final, mas eu queria que vocês deixassem as suas últimas considerações. Começa com você, Simone. Então, eu já tive muita dificuldade com essa questão de cargos de liderança, né? De ou ser uma coisa ou outra. Quando eu entendi que daria para fazer as duas coisas, eu comecei a colocar meus filhos também em algumas coisas. Isso deu para conciliar. Então, alguns lugares que eu vou, eu levo eles para eles verem como que é. Algumas palestras, dá para eles estarem comigo. Coloquei a Esther para gravar vídeo, então ela aprendeu como que grava vídeo e edita. E ela fala: eu trabalho com a minha mãe, recebe salário. Isso aí. Aí dependendo do grau, quando ela vai aumentando assim, sabendo fazer mais coisa, ela aumenta o salário um pouquinho, né? Sofia está lá na mesma função comigo. Então ela gosta. Aí o Estevão falou: o que eu vou fazer? Mãe, você é segurança, então. Lá vou andar para poder ajudar meu pai. Aí ele fala que ele é diácono, sabe? Vai. Então, assim, tudo isso eu acho que dá pra gente fazer de uma forma leve. Ter leveza, não colocar como peso. Então, eu tenho visto que a leveza, ela ajuda muito nesse ambiente de casa, de trabalho. E envolver a família nisso, quando pode, quando dá. Isso aí. Achei muito legal o viés que a Simone foi. Então, eu também vou para o mesmo lado, que é esse lado de dar uma dica, né? Essa dica de trazer as crianças é muito legal. Eu estudei numa escola que falava assim: o melhor ensino é o exemplo. E é mesmo, a gente quer ensinar um monte de coisa para os nossos filhos, mas às vezes eles não veem a gente na prática de um monte de coisas. Então, isso é muito legal. E uma outra dica que eu queria deixar, que para mim, assim, eu acho que funcionou bem, eu tenho tempo específico para as coisas, né? Então, a gente quer também o tempo todo estar perto com o filho, ou talvez o tempo todo trabalhando. Você talvez não vai conseguir fazer tudo 100%. A gente dá conta, mas pode dar conta até um certo limite. Então, assim, qual é o meu tempo realmente de trabalho?
Tá, então eu fechei, é nesse horário. Depois que esse tempo acabar, eu não vou mexer mais no meu celular, eu não vou, agora é meu tempo com os meus filhos. Tive meu tempo com os filhos, agora é meu tempo com meu esposo. Então, essas caixinhas também que a gente abre e fecha, elas ajudam demais a gente conseguir fazer tudo com um pouco mais de excelência. É isso aí. Você, Carolina? Bom, eu não posso deixar de falar e enaltecer, sentada aqui com 3 pastoras, né, a importância do avanço que a igreja teve tendo a mulher como líder dentro das igrejas, né? Eu falo que o meu casamento ele foi pautado num culto de mulheres, que eu recebi orientações de mulheres e instruções, né, em como eu poderia me casar com uma pessoa que estivesse alinhada ao meu propósito, ao propósito que o Senhor tem para minha vida. Então eu vejo o avanço que a igreja teve com nós mulheres, vocês pastoras. Obrigada pela contribuição de vocês. Eu não poderia deixar aqui de enaltecer as pastoras, né? Mas falando um pouco aqui, né, da mulher que decide trabalhar fora de casa, eu acho que a gente tem que se apegar justamente que o nosso maior ministério, o nosso maior sucesso, o nosso maior trabalho está primeiro dentro da nossa casa e colocar limite. Né? Então, é possível conciliar a maternidade, é possível eu conciliar um casamento santo, um casamento feliz, um casamento de cumplicidade e parceria, né? Com tempo de qualidade com meu esposo. Eu já fiz várias viagens com meu esposo, somente eu e ele, mesmo depois, meu filho tem 1 ano e meio só, e a gente já teve esse momento nosso, e muitas mulheres não conseguem isso, e eu falo, bom, o meu casamento, quando meus filhos forem embora, ficará somente eu e meu marido, eu preciso ter esse momento com ele. Exatamente. E até para os meus filhos entenderem que o momento do papai e da mamãe é esse o momento, né? A gente precisa namorar, a gente precisa se curtir e eles têm que ter isso como exemplo, né? O tempo deles, o tempo família é muito importante, mas o tempo papai e mamãe enquanto namorados também é muito importante. Então, é possível, sim, trabalhar fora, é possível ir atrás dos nossos sonhos na carreira profissional, mas, sobretudo, colocando os nossos limites, entendendo aonde nos cabe. Né? Aqui me cabe, aqui cabe os meus princípios, aqui cabe todos os afazeres que eu tenho além daqui. A gente tem um combinado lá em casa que depois de 8 horas da noite a gente não pode mais atender questão de trabalho, né? Então isso é um combinado que funciona super bem e nisso eu eduquei a minha equipe e eu eduquei também os meus líderes a esses limites que eu impus, porque se a gente não coloca limite as pessoas vão te mandando WhatsApp, estão lá 10 horas da noite te ligando. Então colocar esse limite é muito importante e nunca perder a essência da mulher, né? O diferencial que nós não precisamos ser igual aos homens, mas nós estamos ali para cumprir a nossa essência da forma que nós fomos chamadas. Muito obrigada, Carol. Nosso tempo já foi e eu espero que esse Chá das 4 tenha inspirado, elucidado aí as suas ideias. Organize, dá para fazer, mas considere todos esses conselhos que foram plantados no seu coração. Deus abençoe vocês e até o próximo Chá das 4, se Deus quiser.